Olá pessoal, que bom ter vocês de volta aqui no Diabetes Dia a Dia, primeiro programa sobre diabetes criado totalmente para as redes sociais. Já estamos na metade da nossa jornada e até aqui podemos acompanhar pelos canais sociais do Projeto Bom Dia a rotina dos 4 participantes do nosso programa. Todos com um desejo enorme de controlar a diabetes, seja com o uso de medicamentos, seja com mudanças no estilo de vida ou os dois. Daniele Marques, Leandro Ferreira, Ana Karina e Maíra Frasson já fazem parte da vida de todos nós. E é muito bom torcer por cada um, independentemente dos objetivos individuais. E quando torcemos por eles, também estamos torcendo para que você, aí de casa, consiga controlar a sua diabetes e levar uma vida normal. No último episódio, falei da dificuldade que é mudar hábitos e adquirir a disciplina necessária para se exercitar com regularidade e resistir àquelas delícias que todos nós achamos que merecemos. Mas o que a gente merece mesmo é saúde, não é? Por isso, não tenha dúvida de que todo esforço vale a pena. Olha, doutor, vou confessar uma coisa para o senhor e para todos que estão nos assistindo. Eu também engordei nesse tempo de pandemia. Mas só de acompanhar o programa, me enchi de força de vontade e estou lutando contra a balança. Já emagreci 1,5 kg. Estou orgulhosa de mim. Parabéns, Elizabética! Esse é o espírito. O Diabetes Dia a Dia existe para mostrar para todos e não apenas aos nossos queridos participantes que é possível sim melhorar todos os índices relacionados ao diabetes através do tratamento multidisciplinar. Vamos saber como está a Dani Marques, que começou o programa super bem e estava com todos os indicadores dentro da normalidade até o nosso último episódio. Será que ela continua com a diabetes sob controle? Vou levantar essa plaquinha aqui que eu fiz e vocês vão entender. Oi, Dani, é muito bom ter você de volta aqui no Diabetes Dia a Dia. Quero te dar os parabéns. A gente está vendo desde o primeiro episódio que você mantém todos os seus níveis sob controle, apesar das tentações que apareceram na sua frente aí nas festas juninas, né? Como é que foi esse período? Conta pra gente. Pois é, esse mês agora foi o mês das festas juninas. A gente acaba que chuta um pouquinho, né? Como a gente diz, o pau da barraca. E acabei fazendo isso no meio da semana. Mas aí a gente tem que aproveitar, né? Junto aí com as amigas. E acabo que volto, no outro dia a gente retorna aí a rotina. O teu segredo é o planejamento da sua rotina. Sim, para mim é primordial, é o planejamento. Geralmente nos meus finais de semana, antes de iniciar aí a semana, eu sento, planejo como é que vai ser aí meus dias da semana, tanto em relação à alimentação, atividade física, né, a vida diária aí com meus filhos, né, a questão aí dos estudos. Então, para mim é primordial todo o planejamento para a gente conseguir seguir uma rotina. Quando a gente não segue um planejamento, acaba que a gente tem mais deslizes. Eu tô aqui, né, nessa minha correria, não tive tempo de me alimentar, não me programei, vou ali como qualquer coisa. Então a gente acaba saindo mais dessa rotina quando a gente não se planeja. E você treina quantas vezes por semana, Dani? Tento treinar aí todos os dias, mas como tá muito corrido, no mínimo eu treino as 3 vezes aí por semana. Então é a minha primeira coisa assim da minha rotina. Eu acordo aí às 5 da manhã, tomo aí meu pré-treinozinho, às 6 horas eu tô treinando, já inicio aí meu dia fazendo minha atividade física. Dani, a gente já viu que manter os seus níveis sob controle você consegue. Você consegue manter o foco, manter as atividades físicas. Qual o seu objetivo agora? O que a gente pode colocar como desafio para a Dani nas próximas semanas e nos próximos meses? Pois é, meu desafio é chegar aí no final do programa sem minha medicação. Que eu consiga aí manter minha glicemia só com a prática de atividades físicas, só com alimentação e eu consiga aí retirar essa medicação. Olha, com a dedicação que você tem, com o foco que você mantém, eu não duvido nada. E você pode saber que o Brasil inteiro está acompanhando o nosso programa e torcendo por você, para você conseguir chegar lá. E nós aqui da equipe do Diabetes Dia a Dia também. Eu te espero no próximo episódio, Dani, para você contar como é que foi e se você já chegou lá. Ok, um abraço. O tratamento da Dani vai muito bem, obrigado. Ela tem consciência de que a diabetes é uma doença crônica, que vai exigir cuidados para sempre. Em compensação, ela também sabe que vai viver uma vida inteirinha
com saúde e com muita disposição, exatamente como planeja o Dr. Yuri Galeno, o endocrinologista porreta que cuida da nossa querida Dani. Yuri, me conta como é que você está e se não é um orgulho cuidar de uma paciente como a Dani. Olá, Yuri. É um prazer ter você de volta aqui no Diabetes Dia a Dia, esse programa criado especificamente para a internet, falando sobre o tratamento multidisciplinar da diabetes. A gente está falando sobre a Dani, que a gente sabe que é um exemplo de controle, um exemplo de disciplina. Além disso, a que você acredita o sucesso dela? Além disso, qual a estratégia que você usa para engajar a Dani nesse processo? Tudo jóia, professor. Um prazer poder contribuir. Bem, Dani é uma paciente extremamente disciplinada. Tem um livro que eu gosto muito, chama-se A Tríade do Tempo. Ele fala em como você se planejar de curto, médio e longo prazo. E o paciente diabético, com essa carência, essa falência pancreática, ele precisa se antecipar. O paciente diabético que é metódico e disciplinado, ele leva uma vantagem, justamente por causa da lesão orgânica que faz com que ele tenha essa carência. Eu dou o exemplo que é como se você começasse uma partida de futebol com um gol a menos. Você vai ter que se esforçar muito mais para virar esse jogo. E o paciente, quando tem essa disciplina, ele apresenta os resultados que Dani apresenta. Bons resultados. Muito bom. E me fala uma coisa, a gente fala muito de controle do diabetes, fala muito sobre os exames, agora a gente não fala tanto sobre um índice que eu acho muito importante, que é a hemoglobina glicada. Explica para o pessoal que está acompanhando o nosso programa em casa, que exame é esse e para que ele serve? A hemoglobina, ela a princípio não tem nada a ver com diabetes. Ela é a proteína que fica dentro das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, e ela serve para transportar oxigênio. Só que o diabetes é como uma nuvem de gafanhotos que invade o seu corpo. Se um gafanhoto entra na sua plantação e morde uma folha de uma planta, isso não vai trazer muito problema. Mas uma nuvem vai deixar um estrago danado na sua plantação. Quando os níveis de açúcar sobem no sangue, eles saem marcando, eles saem se intrometendo onde não são chamados. É o que a gente chama de glicosilação não enzimática. A glicose se intromete na estrutura da hemoglobina e distorce a sua natureza, faz com que ela tenha uma perda de função. Com isso, como as hemácias duram em média 3 meses, a gente consegue ter uma noção do controle glicêmico do paciente nos últimos 3 meses. Então é muito bom para pegar aquele paciente que tenta enganar a gente, faz tudo direitinho na véspera para o exame sair bem feito, a glicemia de jejum, mas a hemoglobina glicada não vai deixar esse cara enganar a gente não, porque ela reflete o controle dos últimos 3 meses. E esse controle, ou seja, manter esses limites, é o segredo, né, Yuri? Para evitar lesões e problemas do corpo todo, né? Exato. Como a hemácia dura 3 meses, a partir do momento em que eu controlo o meu índice glicêmico, meu valor de glicemia, eu, ao renovar as minhas hemácias, não vou marcá-las novamente com glicose. Então, por isso que a hemoglobina glicada é um marcador e raciocine isso ao longo de uma vida inteira. Se a glicose começar a alterar as estruturas do corpo, vai gerar perda de função e é o que a gente acaba vendo na prática. Perda da visão, perda da função renal, gerando hemodiálise, perda da circulação e da inervação periférica, gerando amputações, gerando isquemia de membros inferiores, alterações do tipo AVC, infarto. Tudo é decorrência do processo de glicosilação não enzimática e de outros processos inflamatórios que a hiperglicemia acaba causando. Qual é a meta da hemoglobina glicosilada ou glicada que a gente deve manter? Muito bom. A meta é 7%. A gente tende a ser um pouco mais flexível em crianças, devido à formação neurológica. Nesse público, a hipoglicemia poderia gerar uma espécie de dano cerebral, então a meta na criança passa a ser 7,5%. E nos idosos frágeis, estudos mostram que um controle glicêmico extremamente rigoroso nessa população, ele pode gerar mais arritmias e mais lipotímia, mais síncope. Que danado é isso? É aquele escurecimento de vista que gera um desmaio temporário. Isso poderia ser terrível no idoso pelo risco de fraturas. Então, idosos frágeis, hemoglobina 7,5%, crianças, hemoglobina 7,5%, e no resto do público, 7%.
E como é que fica a Dani nessa história? Como é que anda a hemoglobina glicada dela? Dentro da meta? Extremamente dentro da meta. Eu só lembro da glicada dela para fora da meta na época do diagnóstico. Após o diagnóstico, como a gente já mencionou em outras apresentações, em outras gravações, ela teve uma espécie de choque de realidade por ela trabalhar no hospital, ela se deparar com pessoas que têm diabetes, e isso gerou uma mudança de comportamento que, graças a Deus e a disciplina dela, até hoje ela consegue manter um controle de glicada fantástico. Obrigado, Yuri, obrigado pelas dicas, principalmente que você está passando para quem está assistindo o nosso programa. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Grande abraço, professor. Tudo de bom. Muito bacana essa confiança mútua entre médico e paciente, viu, Yuri? Muito bacana e importante para o sucesso do tratamento. Que todos os que estão nos assistindo também possam aproveitar o seu conhecimento e as suas dicas para controlar o diabetes. Eu fico boba com essa menina, Dr. Luiz. Que determinação! Ela trabalha, tem 3 filhos, cuida da rotina da casa e nem por isso se descuida. Que exemplo! É mesmo, mas quando o assunto é determinação, eu também me lembro imediatamente do Leandro Ferreira, que tinha se proposto a perder 10 quilos até o fim do programa e logo no segundo episódio já tinha eliminado 11 quilos, graças a muita natação, caminhada e boca fechada. De lá para cá, ele precisou passar por uma cirurgia de tireoide e nós aqui do programa torcemos muito por ele e estamos curiosos para saber se isso atrapalhou o tratamento da diabetes. E você aí de casa, também está curioso? Então fiquem de olho nas redes sociais do Projeto Bom Dia e na hashtag Tome uma Atitude, porque amanhã a doutora Débora Beranger, a repórter Elizabética e eu esperamos todos para falar do impacto da cirurgia no tratamento multidisciplinar do Leandro. Até amanhã!